Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Vamos ver o que está escrito no livro de Juízes, capítulo 11, versículos 1 e 2. Acharam? Muito bem. Está escrito assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Amém? Esse é um fato real que aconteceu na história de Israel, antes de Israel ter reis. E nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero perguntar primeiro: você crê na palavra de Deus? De todo o coração? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Campinas e região já deu para o Senhor Jesus. Mas tem que ser a melhor, igreja, a melhor salva de palmas. Para essas palmas melhorarem, abra a tua boca e diga: glória a Deus! Bem alto, glória a Deus! Isso, diga glória, glória, glória a Deus e continue glorificando. Quem está ouvindo pela rádio, vai glorificando também. Vai dando glória em todo o Brasil, vai glorificando o Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, que coisa linda, o teu povo te aplaudindo, te exaltando, te bendizendo. O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Recebe, ó Deus, e onde estiver uma só pessoa te exaltando, abre o céu sobre esta vida e derrame a tua virtude, derrame o teu poder, derrame a bênção sobre esta vida. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Nós não somos ninguém, nem somos nada. Então vem o Senhor e tome o nosso lugar, tome a nossa boca, fale através de nós, envia a tua palavra, retira todo impedimento, inclusive a nossa limitação, e envia agora a tua palavra, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui? Pastor João Ribe, a gente começa a glorificar e aplaudir e vai dando uma coisa gostosa dentro da gente. Quem está sentindo essa coisa gostosa? Não é bom? Então vamos glorificar mais uma vez o Senhor. Vamos aplaudir mais uma vez e dar glória a Deus. O Brasil inteiro está te acompanhando. Oh, glória, 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 glória. Oh, liandalaia, surricria. Oh, liandalaia. Oh, glória, isso, querido. Isso, querida. Oh, glória, o poder de Deus já está sobre a tua vida. Aleluia. Graças a Deus. Poder sentar, igreja. Há muito tempo atrás, um homem chamado Gileade, que era casado, foi até uma prostituta na cidade. E ele era o maioral daquela cidade. O nome dele era Gileade. Ele era a pessoa mais importante do lugar. O lugar era chamado pelo nome dele, porque ali tinha o clã de Gileade. Era uma família muito numerosa, era um grande povoado. Então esse era o chefe. O Gileade era chefe daquele lugar que as pessoas sabiam que era dele. Diziam: aquele lugar é de Gileade. Esse Gileade, casado, ele foi a uma prostituta, não pensou na vida nem nas consequências, foi ali por N motivos, e depois de ter entrado a prostituta, ele voltou para a sua família, para o seu lugar, e ali ficou. Passados alguns meses, alguém disse para Gileade: sabe aquela prostituta que você visita frequentemente? Ela
está grávida. E pelo dia em que cessou a menstruação, e pelo dia em que ela te recebeu lá, alega que não teve mais ninguém e que aquele filho é seu. Gileade falou: a prostituta está grávida de um filho meu? Eu vou até lá conversar com ela. E foi, e a prostituta confirmou: de fato o filho é seu. Por causa de tal dia, por causa de tal hora. E eu estou esperando um filho teu. Um filho de Gileade. Para a prostituta foi até uma honra, porque o Gileade era o homem mais poderoso do local, do povoado. E o Gileade, com aquele problema, voltou para casa, ficou pensando no que ia fazer e resolveu dizer para a mulher dele: eu vou ser pai de um filho que uma prostituta está gerando. E eu não vou abandonar esse filho. Eu vou assumir que o filho é meu. A esposa, a princípio, ficou muito triste, arrasada, revoltada, chateada, mas aceitou a situação, mesmo porque Gileade estava decidido a assumir a criança. E a prostituta, cercada de cuidados, porque ela estava grávida do homem mais poderoso ali, do lugar, ela gerou esse filho e colocou o nome nele de Jefté, que quer dizer aquele que saiu do ventre. E ela não estava querendo aquele filho, nem tampouco Gileade, mas ele saiu do ventre e estava lá. Então a prostituta começou a cuidar daquele menino, mas o Gileade disse: eu não quero que o meu filho cresça numa casa de prostituição. Eu vou levar esse meu filho para minha esposa criar. E ele pegou o pequeno Jefté e levou para casa. E disse para a esposa: você vai criá-lo porque é meu filho. E não quero saber de descuido com esse menino. Eu quero que ele seja bem criado, é meu filho. E eu não vou deixar ele, sendo meu sangue, crescer numa casa de prostituição. É meu sangue, é meu filho. Ele não tem culpa de nada. Foi um gesto meu, foi uma besteira que eu fiz, mas ele está aí e eu assumo que eu fiz a bobagem, mas agora eu não vou desamparar o menino. Está aí, nós vamos criá-lo aqui em casa. A mulher não gostou, mas teve que aceitar, porque o marido estava decidido. Mas acontece que Gileade tinha outros filhos com a esposa. E a chegada do pequeno Jefté naquela casa provocou um rebuliço, uma confusão, uma intriga, uma discussão. Você pode imaginar o inferno que virou a vida de Gileade, da sua esposa, e também do pequeno Jefté, e dos irmãos, meio-irmãos que ele tinha. Uma confusão total. E Jefté foi crescendo ali com seus meio-irmãos, sendo o tempo todo perseguido, criticado, zombado. Mas esse rapazinho agora, o Jefté, um jovenzinho já, tinha um caráter fora de série. Era filho de uma prostituta, é verdade, mas tinha uma dignidade, tinha um caráter, tinha uma palavra. Parece que isso ele herdou do pai dele, porque o pai dele fez besteira, mas era um homem digno, era um homem de palavra. Era um homem que assumia o que fazia. Era um homem que não desamparava. Era um homem que, enfim, tinha qualidades também, apesar dos erros, apesar de não ser perfeito. Então, Jefté também tinha esse caráter, uma dignidade muito grande. E era corajoso, e era valente, e era obediente, e era educado, e era submisso ao pai. Mas os irmãos, os meio-irmãos, os filhos que Gileade teve com a sua verdadeira esposa, odiavam Jefté, desprezavam Jefté, e em toda ocasião que tinham oportunidade, humilhavam o Jefté. Jefté foi crescendo e a história dele todo mundo conhecia. Todo mundo conhecia a história de Jefté,
ali no povoado de Gileade. Esse daí é o filho da prostituta. Poxa, um rapaz bom, não é? Rapaz valente, rapaz educado, mas é filho da prostituta. Todo mundo via que Jefté, que estava crescendo, se tornando um homem, era uma pessoa digna, de caráter. Mas todo mundo comentava a boca pequena. Era no mercado, era na rua, era na vizinhança. Esse daí é o Jefté, filho de Gileade e da prostituta. Bom rapaz, mas é filho da prostituta. É isso que você observa aqui no versículo 1 que nós lemos. Era então Jefté, o gileadita, porque ele nasceu em Gileade, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Mas ele tem uma origem boa. Ele tem uma origem nobre. Mas é filho de uma prostituta. A pressão dos meio-irmãos de Jefté foi tão grande que quando Jefté estava mais moço, já era um homem, estes irmãos disseram para Jefté: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Eles ali se mancomunaram, combinaram. Olha, o nosso pai é um homem rico. E o que ele tem é nosso. Nós somos os filhos legítimos. Esse Jefté é filho de outra mulher. Vocês sabem que mulher que é. Ele não pode herdar conosco as coisas do nosso pai. Nós temos que infernizar e retirar, expulsar, dar um jeito de fazer com que ele não receba a parte da herança que é nossa. E ficaram ali infernizando, até que Jefté, não aguentando a pressão, fugiu. O versículo 3 diz: então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Ele estava fugindo dali, não porque era covarde, é porque ele não queria encrenca com os irmãos. Você está entendendo isso? Ele achou melhor realmente sair, já que ninguém me quer nessa casa. Meus meio-irmãos não me querem. A minha mãe adotiva me odeia. A minha outra mãe está lá na vida dela. E aqui em Gileade, por onde eu ando, as pessoas me olham de soslaio. As pessoas comentam a boca pequena, a minha vida, o meu passado. Mas que culpa tenho eu? Que eu sou filho de uma prostituta? Mas eu estou marcado por causa disso. Eu não tenho lugar nem na casa do meu pai, e não tenho lugar nem entre os meus irmãos, e não tenho espaço nem na cidade que eu nasci. Então, para evitar mais confusão, para terminar com esse suplício, não vou nem me despedir de ninguém. Eu vou embora. E ele foi para uma terra distante chamada Tobi. E ali, naquele lugar deserto, Jefté ficou. Mas Jefté era um homem que acreditava em Deus. Ele recebeu a palavra de Deus. Ele acreditava, orava, buscava. E ele usava até Deus como seu verdadeiro pai. Toda a carência que ele tinha, por não ter tido amor para valer do Gileade, não ter tido o amor da mãe, não ter tido o amor dos seus irmãos, o desprezo que ele sofreu da sociedade, ele usou até a fé para se encorajar, para dizer: eu não estou totalmente só, eu não estou sozinho, Deus é o meu pai. Deus é o meu pai. Eu vou para Tobi e eu não vou sozinho. Deus estará comigo. Então, neste ponto, Jefté fica lá em Tobi, não conhece ninguém. E é evidente que ele começa a orar, a buscar a Deus e não tem ninguém. Então ele lê a palavra, ele ora, ele busca. Mas como ele é uma pessoa muito especial, uma pessoa
de nobre caráter, um homem valente e valoroso, Jefté começa a atrair pessoas, começa a atrair gente que vai rodeando Jefté. Só que ele atrai pessoas da pior qualidade. Homens levianos se juntam a Jefté e começam a sair com ele. Só gente leviana, só gente que não presta, só homem que não vale nada, começa a se juntar com Jefté. E ele é o líder daqueles homens. Ele é o líder daqueles homens que não valem nada, daqueles homens levianos que se ajuntam com Jefté. E Jefté continua tendo Deus como seu pai. Mas Deus tinha um plano na vida de Jefté. Deus acompanhou tudo o que estava acontecendo com ele. Deus viu ali uma história muito semelhante a uma história que ele mesmo estava planejando. E Deus resolveu agir na vida de Jefté. Jefté está em Tobi, sem família, rodeado de homens levianos que se ajuntaram a ele, numa terra estranha, numa terra distante. Mas Deus começa a criar uma situação em outro lugar para reverter aquele quadro, para mudar aquela situação, para dar uma virada na vida de Jefté. Para honrar Jefté, Deus começa a criar uma situação em outro lugar. Então Deus coloca lá no coração de um rei estranho, que liderava um povo numeroso, pagão, idólatra, ímpio, guerreiro. Deus coloca no coração do rei dos Amonitas o desejo de invadir Gileade, de atacar Gileade. E o rei dos Amonitas, ele vai com o seu exército, achando que a ideia é dele, ele vai com o seu exército para lutar contra Gileade. E quando o rei dos Amonitas vem com o seu exército fortemente armado, o povo que está em Gileade, os anciãos, os sábios, os mais velhos, os que dirigem o povoado, inclusive Gileade, que já está muito velho, todos eles ficam atemorizados, porque a população é velha, a nossa população é fraca, a nossa população tem muitas crianças, muitas mulheres, e o rei dos Amonitas está vindo contra nós. Aí o rei dos Amonitas manda o embaixador dizer: vocês tomaram o nosso território quando saíram do Egito, e vocês têm que devolver agora o que é nosso, porque se vocês não devolverem o que é nosso, nós tomaremos à força, haverá guerra, derramamento de sangue, perda de vidas inocentes, e nós de todo jeito tomaremos o território. Então, em paz, nos entreguem o território que vocês tomaram quando saíram do Egito. Então, os anciãos de Gileade fazem um conselho e enviam um embaixador dizendo: dê-nos tempo para pensar. Estamos nos reunindo para decidir se vamos entregar ou se vamos guerrear. Pedimos alguns dias. E o embaixador voltou com a resposta dizendo: o prazo é X. Se não der a resposta até tal hora, sofreremos o ataque. Muito bem. Nesta hora o conselho de anciãos começa a perguntar: nós temos algum líder valente que poderia preparar o nosso exército e guerrear contra o rei dos Amonitas? Naquela hora, ninguém se apresentou para ser líder. Ninguém se apresentou para reunir um exército. Além de nós que somos anciãos, teria alguém que pudesse agora preparar o contra-ataque, que pudesse resistir ao inimigo? E todos os que se diziam valentes em Gileade recuaram. Ninguém se apresentou. Foi nesta hora que o nome de Jefté apareceu. Os anciãos disseram: valente igual Jefté é difícil.
E os outros concordaram, é mesmo, Jefté é que era homem valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Filho de uma prostituta, mas não tem ninguém igual a ele. Jefté seria o homem ideal, porque aquele não tem medo de nada. Corajoso, forte. E estamos sabendo que ele está em Tobi e que ele tem um grande número de homens maus, homens levianos, que se ajuntaram a ele. Quer dizer que guerreiros, inclusive, Jefté tem. Jefté tem pessoas junto dele, homens que são homens maus e que poderiam nos ajudar nessa batalha. Jefté é o homem. Mas é filho de uma prostituta. E daí que é filho de uma prostituta? Qual o problema que ele é filho de uma prostituta? Começou a mudar a história, né? Começou a mudar. Vamos falar com Jefté. Vamos nós, os anciãos, enquanto nós temos prazo, porque mandamos embaixadores de paz, vamos, enquanto temos prazo, falar com Jefté. E Jefté está lá em Tobi, e ele nem imagina que os anciãos estão vindo agora, com o chapeuzinho na mão, com a maior humildade, para dizer: Jefté, seja o nosso cabeça, seja o nosso guia, nos ajude, nos socorra. Jefté está ali naquele lugar, sem saber que os anciãos que zombavam dele, que acompanharam a sua história, os representantes da cidade, os mais importantes, estão vindo agora para se humilhar diante dele. Jefté continua lá, no lugar dele, mas Deus já viu o que está acontecendo, porque é o próprio Deus que está movendo as coisas. Você está compreendendo? Olha só, como Deus trabalha. Às vezes a pessoa é desprezada, amados, porque ela nasceu, para não falar da terra de ninguém, deixa eu falar da minha, em Piracicaba. É um caipira, não é? A pessoa, às vezes, é desprezada pela cor da pele. Quando ela não é desprezada pela região que ela nasceu, quando ela não é humilhada pela região do país que ela procede, ela é desprezada pela cor da pele. Ou então, a pessoa é desprezada pela categoria social que ela está. Porque ele não é nada, não é ninguém. Aquela não é nada, não é ninguém. E às vezes a pessoa é desprezada pela origem. Aquela pessoa vem de uma família que não presta. Aquela pessoa ali é de família. É de família? É de família que não vale nada. Não é? A pessoa é desprezada pela origem que ela tem. Pela escolaridade. Aquela pessoa não tem estudo nenhum. Aquela é ignorante. Aquela é uma ignorante. E às vezes a pessoa até é desprezada pela religião. Aquela lá é uma crente. Aquele lá é um Bíblia. E infernizam a pessoa por todos esses motivos. E humilham a pessoa e a reduzem a nada. Às vezes a pressão é tão grande que você que está sendo humilhado, humilhada, prefere ficar na sua. Não, deixa eu aqui no meu cantinho, tudo bem. Deixa eu no meu cantinho, deixa eu levar minha vida em paz. Eu não quero me envolver com ninguém, não quero responder para ninguém, não quero brigar com ninguém, porque você é de Cristo. E você fica na sua. E todo mundo te despreza. E Deus tem visto a tua vida. Tem visto o que os homens maus têm feito contra você, o que este mundo tem feito contra a tua vida. E você acha que está sozinho. Não tem o apoio da família, não tem o apoio dos amigos, não tem o apoio do patrão, da patroa, não tem o apoio político. Você não tem nada, nem ninguém que seja por você. Mas você disse: eu tenho sim. Ainda eu tenho Deus. Eu ainda tenho o meu Pai Celestial. Ele é por mim. E é este o ponto. Você está hoje na casa do teu Pai. Você está aqui neste esconderijo, buscando a Deus, buscando a sua palavra, orando. Enquanto todo mundo te desprezava, você foi buscar o teu Pai Celestial. Você colocou toda a tua esperança em Deus. Mas agora eu quero que você preste atenção. O teu Pai Celestial viu a tua vida, a tua história, todas as coisas, a tua humilhação, o teu sofrimento, a tua dor, tudo que você está passando até hoje, inclusive as humilhações do diabo. Mas agora Deus, enquanto você o
buscava, Deus criou uma situação especial. Deus foi movendo o céu e a terra. E você que se achava a menor de todas as pessoas, se prepare, porque o teu Deus, o teu Pai Celestial, está preparando uma poderosa virada na tua vida. Deus vai fazer com que os teus inimigos se prostrem diante de ti. Deus vai fazer com que os teus adversários se humilhem diante de ti. Deus vai te exaltar, porque Ele é o teu Pai. Nós temos um pastor na Paz e Vida que eu amo muito, é um filho meu na fé, chama-se Pastor Alessandro Ramos. Quem conhece o Pastor Alessandro? Pastor Alessandro é uma bênção, como a irmã disse aí no auditório. Ele chegou na igreja com uma perna quebrada e toda engessada. Veio por causa de um programa de rádio. Com a perna engessada, ele que odiava os evangélicos, os crentes. Ele veio na igreja por causa do poder da palavra, com a perna engessada e tudo. Ouviu a palavra, chorou que nem criança, chorou muito. Mas chorou por finalmente ter encontrado o que estava buscando. Recebeu Jesus como único Salvador. Voltou para casa e disse para a família, agora eu sou crente. E a família toda espírita. A avó espírita. Todo mundo foi contra, todo mundo zombou, desprezou. A avó ficou sem falar com ele. O que o meu neto Alessandro virou crente, esse eu não falo mais com ele. A própria avó espírita fez isso. Mas ele continuou. Na minha família me rejeitou, mas eu tenho agora o Pai Celestial comigo. E quando teve o batismo nas águas, ele ainda estava com gesso. Amarrou um monte de saco plástico de lixo na perna e desceu as águas para ser batizado com gesso e tudo. Saiu das águas todo feliz. Ele tinha uma nova família agora na igreja. Ele tinha o Pai Celestial. E voltou para casa, só que ele não tinha mais família, não tinha mais ninguém, não tinha apoio de mais ninguém. E continua a humilhação. Mas Deus olhou aquilo e Deus falou, vou dar uma virada nessa situação. Deus pegou a avó do Alessandro e pôs de cama. Muito doente. Muito doente. Foi lá médium da face. Foi gente do centro espírita para fazer prece. E foram lá pessoas para falar em nome da fé que eles tinham. E a mulher continuou na cama prostrada. Até que um dia a avó disse, por favor, traga o meu neto, o Alessandro, para ele orar por mim. Traga o Alessandro aqui porque ele é homem de Deus. Aí a avó se converteu, o pai se converteu, a mãe se converteu, a família toda se converteu. Te desprezaram até hoje, te humilharam demais, mas você nem deu bola para a humilhação, porque você encontrou um novo amor, o teu Pai Celestial encontrou o Senhor Jesus. Mas Deus não permitirá que você continue sendo humilhada, porque Deus já preparou uma situação nova para a tua vida. Você vai ver a tua família dizer, vem aqui orar por mim, vem aqui e fale de Jesus para mim. Você vai ver a tua família se converter, você vai ver a tua casa receber Jesus Cristo como único Salvador. Foi isso que aconteceu com o Jefté, que estava lá, os anciãos chegaram, e aí o Jefté falou, acompanhem comigo, versículo 7. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estáis em aperto? Geralmente o pessoal faz uma busca quando não tem mais saída. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade.
Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Jefté então vai agora mandar embaixadores conversar com o rei dos Amonitas, dizendo: não tomamos território nenhum de vocês. Quando nós saímos do Egito, nós fizemos tal percurso, nós demos a volta pela sua terra, e o território que nós tomamos ficou de posse de Israel durante 300 anos, e aquele território que nós tomamos era dos amorreus, não era de vocês, e Deus nos deu, o nosso Deus nos deu o território que nós ocupamos hoje, é uma promessa de Deus para o nosso povo, e agora vocês querem pegar aquilo que Deus nos deu, e vocês querem tomar para vocês? Não. O nosso Deus nos deu isso, e vocês, o que vocês conseguirem, vocês consigam aí com o seu próprio Deus, porque eles acreditavam em outro Deus, acreditavam num Deus pagão. Veja aqui o versículo 23. Jefté falando: assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu. Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, e vê com Deus com letra minúscula, Quemos, que é um Deus falso, Quemos, teu Deus, não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Querido, querida, você é de Deus. Deus começou a te entregar coisas desde o dia que você o recebeu, desde o dia em que você passou a servir Jesus Cristo. E se você ainda não fez isso, mas hoje, ouvindo essa palavra, passar a servir o verdadeiro Deus, deixar os falsos deuses, deixar os falsos padroeiros, deixar a falsa religião e se apegar com o verdadeiro Deus, o possuidor dos céus e da terra, Deus vai te dar coisas, como Ele deu para mim, como Ele deu para as outras pessoas que já receberam Jesus como Salvador. Você vai começar a possuir coisas verdadeiras. E aquilo que Deus te entregar, aquilo que o Senhor Deus colocar nas suas mãos, e você que já tem recebido estas coisas, tudo que Deus já tem colocado nas suas mãos, ainda que se levante o exército de Satanás, com todos os seus demônios, para invadir a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu mundo particular, e retirar tudo que você tem, ainda que o inimigo queira te saquear, ainda que queiram tomar aquilo que Deus te deu, eu te garanto, pela palavra de Deus, nenhum fio de cabelo cairá da tua cabeça, porque aquilo que Deus entregou nas suas mãos foi dado pelo Todo-Poderoso, e você tem o direito legítimo de propriedade. Ninguém pode tirar das tuas mãos aquilo que o próprio Deus te deu. Nem o inferno, nem o diabo, nem governo, nem política, nem plano econômico. Ninguém pode tirar de você aquilo que Deus te deu. Por isso não temas. Eles que consigam as coisas lá com os falsos deuses. É isso que Jefté está respondendo. É meu, é nosso. Foi Deus que nos deu, ninguém pode tirar. Muito bem. Agora, se vocês quiserem lutar contra nós, vai ser mau negócio. Versículo 27. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo. Ele está falando com o rei dos Amonitas. Porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Eu vou te garantir isso aqui nesta palavra, meu querido e minha querida. Eu quero que você tome posse. Você que está com medo de perder as coisas, porque alguém falou: olha, aquela tua vizinha macumbeira levou o teu nome na encruzilhada. Ela levou o teu nome no terreiro, levou o teu nome no cemitério. Olha, aquela pessoa que te odeia fez um trabalho, diz que vai te destruir. E você está aí morrendo de medo. Você está apavorado, apavorada, mas eu quero que você crie coragem agora, coragem pela fé. Quero que você olhe para Satanás, quero que você olhe nos olhos do demônio e você diga para o diabo: ah, Satanás, você faz um mau negócio de vir contra mim, porque eu sou protegido de Deus, eu sou propriedade de Jesus Cristo. Demônio, recue, porque você não vai ter vitória contra a minha vida. Você faz um mau negócio em vir contra a minha vida.
Diga isso. Tome posse disso. Oh, glória. E não deu outra, não é? Não preciso nem te contar que Jefté acabou com os amonitas e ainda conquistou 20 cidades. Não apenas venceram, como ampliaram o território conquistando 20 cidades. Aí o Jefté voltou para Gileade carregado nos ombros como herói e foi colocado por cabeça daquele lugar. E todo mundo teve que receber Jefté como o maioral daquele lugar. Tiveram que se prostrar diante dele. Até os meio-irmãos de Jefté tiveram que dobrar o joelho, porque agora ele é o governante. Naquela época Israel não tinha rei, mas Jefté agora é a pessoa mais importante daquele lugar. E até os meio-irmãos e todos aqueles que desprezaram tiveram que dobrar os joelhos. E alguns dobraram os joelhos e foram falar bem baixinho: ele é valente, valoroso, é um herói, mas ele é filho da... Não fala, rapaz. Você está louco? Você não está vendo que ele é o grande Jefté? Não fale mais isso. Mas tiveram que calar a boca. Você está compreendendo? Deus vai te exaltar com poder e grande glória. O diabo vai ter que calar a boca. Aqueles que estão te perseguindo, te humilhando, eles vão ter que glorificar o poder de Deus que está na tua vida. Eles vão ter que glorificar o Deus que você serve. Eles vão ter que ver que Deus é contigo, que você se tornou poderoso e poderosa, porque Deus é na tua vida. Você tomou posse disso? Jefté, em primeiro lugar, representa todos nós. Amém? Em primeiro lugar, representa todos nós. Agora, eu quero que você veja comigo, na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1, que está escrito o seguinte. Vamos lá, Hebreus 10, verso 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. A lei, que se refere ao Novo Testamento, é o Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Se você olhar a minha sombra projetada na parede, se você olhar a minha sombra na parede, a sombra, ainda que projete o meu rosto, o meu nariz, o meu perfil, não mostra o detalhe do meu olho, a cor do meu cabelo, não mostra nada, nem a cor da minha pele, não mostra nada. A sombra, ela não tem definição, você está compreendendo? O Antigo Testamento é uma sombra, não tem definição. Você só consegue ver com clareza quando coloca a luz. Você observa não a sombra, mas aquilo que está projetando a sombra. Então, se você olhar para mim, você vai ver claramente, eu estou debaixo da luz. Você não está mais olhando para a sombra, você está olhando para aquilo que a luz ilumina. Então, você está me vendo perfeitamente. Então, sabe até a cor dos meus olhos, sabe tudo da minha vida, está me vendo aqui com perfeição. Mas no Antigo Testamento, para você ver as coisas com perfeição, você precisa da luz. Amém? Tem que iluminar com clareza. Jesus Cristo é a luz do mundo. Então agora nós vamos ver isso daqui, com a luz do mundo que é Jesus, e sob a luz do Novo Testamento, que já está tudo revelado. Então Jefté também é um tipo de Cristo. Foi por isso que Deus entrou na história de Jefté. Porque Deus sabia que no futuro, 1100 anos depois, o seu próprio filho Jesus iria passar exatamente pela mesma situação. Então acompanhe comigo. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi gerado no ventre de uma virgem. Estava grávida. Estava num lugar ali, aquela mulher, a Maria, e de repente ela ficou grávida sendo noiva. O primeiro a desconfiar que ela era infiel foi o próprio noivo, dizendo: ela me traiu, vou deixá-la em segredo. Mas Deus num sonho falou com o noivo, dizendo: o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mas Maria para os judeus, e atenção, eu digo isso porque eu sei, Maria para os judeus é apresentada como uma noiva jovem que traiu
o noivo mais velho. E o noivo mais velho acabou assumindo uma criança que não era dele. É esta a história que se conta em Israel até hoje. Maria, para eles, é considerada uma prostituta, não uma mulher santa. Eles chamam Jesus de Bar Pantera. Bar quer dizer filho, Jesus filho da pantera, Maria a pantera, a prostituta. É assim que eles ensinam em Israel. Jesus Cristo nasceu em Israel. Jesus Cristo é filho de Abraão, irmão daquele povo, dos judeus, mas meio-irmão. Tanto é que Maria e José tiveram filhos depois, e mesmo os filhos que Maria teve com José são meio-irmãos de Jesus Cristo. Só que os meio-irmãos de Jesus Cristo infernizaram a vida toda o Senhor Jesus. Porque Jesus era diferente. Caráter nobre, dignidade a qualquer prova. Tão perfeito e tão sublime que ele era venerado até pela mãe e pelo pai. Mas os irmãos o desprezavam. E também as pessoas do lugar o desprezavam. Ali em Belém, ali em Israel, todo mundo desprezando o Senhor Jesus, que cresceu. E todo mundo dizia, esse é o filho da pantera. Esse daí não é nada não. E ele cresceu sendo rejeitado. A pressão foi tão grande que ele nunca brigou, nunca contendeu com ninguém. Ele nunca discutiu com ninguém. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, ele resolveu sair por conta própria, sem destruir ninguém, sem acabar com ninguém. Ele foi para um lugar distante, foi conduzido para fora da cidade. E ele disse para Nicodemos, eu quando for levantado, todos atrairei a mim. Falando da morte que ele teria, isso é morte de cruz, que o seu corpo seria suspenso no ar. Então, Jesus Cristo foi levado para fora da cidade, e ali voluntariamente, porque ele quis. Ninguém o obrigou. Ele quis ficar num lugar deserto. E ali ele ficou. Ele disse, depois que eu for levantado, todos atrairei a mim. Jesus Cristo é esta pessoa. Jesus Cristo, depois que ele saiu, ele começou a atrair para ele todas as pessoas. E você sabe que tipo de pessoa que Jesus Cristo atraiu? O mesmo tipo de pessoas que Jefité atraiu quando se retirou para Tobi. Homens maus, mulheres más, pessoas cruéis, pessoas que não valem nada, pessoas que não prestam, inclusive eu. Jesus Cristo começou a atrair estas pessoas. Só que ele é muito superior a Jefité. Enquanto Jefité atraía as pessoas, mas não provocava nenhuma mudança ao redor dele, a não ser conquistas, Jesus Cristo, ao nos atrair para si, nós que éramos pessoas que não valíamos nada, éramos pessoas vis, pessoas ruins, pessoas cruéis, éramos pessoas que não prestávamos, mas a partir do momento que entramos em contato com Jesus Cristo, a nossa vida foi transformada pelo poder de Deus. Hoje nós valemos, e valemos mais do que todo ouro e toda a prata do mundo. Hoje nós somos preciosos para Deus, a nossa vida, o nosso sangue, nós somos preciosíssimos para Deus. Jesus Cristo teve o poder de nos transformar a cada um de nós. Só que os anciãos e todos dali mandaram Jesus embora. Eu quero que você veja no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 57, como realmente a história de Jefté é, no Antigo Testamento, uma sombra da história de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 57. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram, este disse,
Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma aos que depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? E eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Capítulo 27, versículo 1. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Jesus Cristo foi rejeitado pelos seus, desacreditado pelos próprios irmãos de meio sangue, desacreditado pelo povo e rejeitado pelos anciãos. Jesus Cristo vai morrer, mas voluntariamente. Mas o que aconteceu na vida de Jefté? Depois que ele conquistou aquela vitória retumbante, todos os anciãos se prostraram, toda a cidade se prostrou diante de Jefté. Ninguém mais ousava dizer que Jefté era filho da prostituta. Ainda continuam falando isso de Jesus em Israel. Os judeus no mundo inteiro continuam pensando nisso, acreditando nisso, porque é assim que eles foram ensinados. Mas vai chegar uma hora, igreja, vai chegar um momento na história do povo de Israel, que esta situação que hoje já começou e está se agravando a cada dia, eu vejo que vai ser muito difícil o povo cristão voltar a fazer turismo e peregrinação na Terra Santa, porque a violência está cada vez maior em Israel e na Palestina, e o problema se agravando no Oriente. Vai ser muito difícil, a coisa está se apertando. Vai chegar uma hora muito breve que haverá uma guerra contra Israel, onde todas as nações em volta estarão reunidas para destruir Israel, para destruir o povo de Abraão, para destruir esta família de Jesus Cristo. Eu quero que você veja comigo a profecia que está no profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 3. Diz assim: e acontecerá naquele dia, o dia está chegando, que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Você pode ter certeza que o final do conflito vai ser ali, e contra Israel, esta nação onde Jesus nasceu, e que estará cercada por todas as nações da terra, num aperto extraordinário. Aí Israel vai dizer: quem poderá nos livrar? Estados Unidos, nos livre! E não haverá possibilidade. Brasil, que ajudou o Estado de Israel a ser fundado, dando voto decisivo na ONU. Ainda que Israel dissesse: Brasil, nos ajude, o Brasil não poderá ajudar Israel. Ainda que Israel peça socorro para as nações aliadas, para a Inglaterra, ninguém poderá socorrer Israel. Os anciãos estarão em aperto, todos estarão desesperados. Aí eles ficarão orando, clamando a Deus, dizendo: Jeová, Jeová, nos envie socorro. Estamos para perecer, estamos para ser destruídos. Naquela hora o céu vai se abrir e o socorro virá. Eles estarão olhando, pensando: Jeová está vindo, o próprio Deus vai nos dar a vitória contra as nações da terra. Mas quando eles olharem, eles verão outra pessoa e não Jeová. Eles vão ver aquela pessoa que eles crucificaram. Veja aqui comigo o versículo 9.
E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram. E prantearão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Igreja, está chegando a hora. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele vai voltar pessoalmente a este mundo. Nós estaremos voltando com Jesus, porque já teremos sido arrebatados, já teremos participado das bodas no céu, já teremos participado da ceia celestial, mas nós voltaremos com Jesus Cristo para socorrer a terra de Israel. E naquela hora, todos os judeus se prostrarão, todos aqueles que rejeitaram Jesus dobrarão os seus joelhos, até aqueles que o crucificaram, que falaram que ele era filho de uma prostituta, colocarão os seus joelhos no chão e dirão: perdoa, Senhor, Tu és o nosso único, suficiente e exclusivo Salvador. Agora nós reconhecemos que Tu és o único e verdadeiro Deus. E eles chorarão amargamente, com muito arrependimento, e Jesus virá e os livrará. Essa é a história de Jefité. É a história futura de Jesus Cristo. Você está compreendendo? Agora você que está aqui, queira ou não, um dia você vai ter que dobrar o teu joelho diante de Jesus. Deus o exaltou de uma maneira tão tremenda, que deu para ele um nome que é acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, todo joelho se dobrará diante dele, até desses anciãos, até do povo que o rejeitou, o povo que o desprezou, o povo que não o quis, um dia vai se arrepender e vai se prostrar. Eu quero ler também essa profecia com você para ir encerrando a mensagem em Apocalipse capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Acompanhe comigo rapidamente. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava sentado no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Nós vamos voltar com Jesus Cristo para reinar sobre a terra. Esse dia está chegando. Apocalipse capítulo 19. Está escrito o seguinte no versículo 11: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rejeitado, desprezado, crucificado, mas não morto, vivo
vivo e glorificado. E esse Jesus vivo, glorificado e poderoso vai voltar para governar a terra durante 1000 anos. Versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Se você quer ficar do lado das religiões, do lado do mundo, do lado do falso profeta, o teu fim já está contado com antecedência. Mas se você hoje falar: não, eu não quero ficar com as falsas religiões, nem com as falsas divindades, nem com os falsos dogmas, nem com as falsas tradições que me passaram. Eu quero ficar com Jesus Cristo e recebê-lo como o único Rei, como meu único Salvador, como meu suficiente e exclusivo Salvador. Se você falar isto agora, o teu nome será escrito no livro da vida, e você já saberá o final da sua história. Quer saber? Se você entregar tua vida para Jesus agora, eu conto o final da tua história. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou o teu nome vai para o livro da vida, e é isso que vai te livrar desse destino, ou você rejeita Jesus, mas vai terminar no mesmo lago em que está a besta, o falso profeta e Satanás. Você está ouvindo esta palavra porque Jesus Cristo, Filho de Deus, não quer que você pereça. Ele quer que você seja salvo. Este é o momento, igreja, em que você, que já é salvo, deve orar em espírito para aqueles que ainda não são, para que o coração seja quebrantado. As pessoas que estão ouvindo em casa pela rádio também devem se levantar agora e ouvir com atenção esta palavra. Você que aqui está, que crê em Deus e crê em Jesus, e que quer servi-lo como único Senhor, como único Salvador, que compreendeu que só Ele foi digno de pegar o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem anjo, nem pessoa viva ou morta, por mais boa que tenha sido, essa pessoa não pode pegar o livro que está na mão de Deus. Só Jesus, o Cordeiro. Você tem que recebê-lo como Cordeiro, como único Salvador, como suficiente Salvador. E aí o teu nome é escrito naquele livro que está na mão direita de Deus. Sabe por que aquele livro está na mão de Deus? Porque se estivesse na mão de outra pessoa, poderia ser falsificado. Poderiam ser colocados nomes indevidos naquele livro. Naquele livro só se anotam os nomes de quem lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não
tem jeito de fazer falsificação naquele livro. Maria não pode escrever o teu nome naquele livro. Pedro não pode escrever o teu nome naquele livro. Só Jesus Cristo é que pode dizer ao Pai: Pai, olha aquela pessoa lá na terra. Ouviu a pregação e ela levantou a mão para me receber como único, suficiente e exclusivo Salvador. E aquela pessoa está se prostrando diante do altar, pedindo perdão dos pecados. Pai, o nome dela é X. Escreva o nome agora, Pai. Aí o próprio Pai vai escrever o teu nome no livro da vida. Ninguém pode pegar aquele livro, só Jesus. E o teu nome só entra naquele livro se você entregar tua vida para Jesus. Agora você faz um mau negócio se você não entregar. Se você não dobrar o teu joelho agora diante de Jesus, um dia você vai ter que dobrar de qualquer maneira, só que aí é tarde demais. Todo joelho se dobrará diante dele, queira ou não, mas todo mundo vai ter que confessar que ele é o Senhor, até os que não são salvos. Então antecipe as coisas. Tome a sua decisão agora. Eu quero dobrar o meu joelho agora na frente de Jesus Cristo. Eu quero me render a Jesus. Então olhe bem para mim agora. Olhem todos para mim. Quantas pessoas agora querem receber Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador? Levante a tua mão direita bem alto. Oh glória. Aleluia. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. E por cada vida que está vindo, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso, venha do jeito que você está. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Você que está ouvindo pela rádio, se você quer receber Jesus como teu único e suficiente e exclusivo Salvador, chega perto do rádio agora. Quem está dirigindo, pare o veículo, porque este é um momento glorioso. Quem está ouvindo o rádio, no carro, no caminhão, no veículo, no Alckmin, pare agora. Porque eu quero fazer também um convite para você que está afastado, afastada. Eu não vou te chamar de desviado e de desviada. Vou te chamar de filho pródigo, de filha pródiga. Porque você conhece a palavra. Você saiu da casa do Pai, mas hoje você voltou aqui. E o Pai está muito feliz porque você veio. Mas Ele não quer que você seja uma visita. O Pai quer que você venha, que você o abrace. O Pai quer te dar um abraço. O Pai quer que você saia do teu lugar, filho pródigo, filha pródiga, e venha aqui na frente se reconciliar com teu Pai Celestial, que hoje vai dar um grande banquete por tua causa. Então, filho pródigo, filha pródiga, venha, com glória. Isso, venha. Saia, isso, venha. Isso, venha, filho. Venha, filha. Isso, venha. Isso, venha, venha. É o Pai que está te chamando, porque o Pai quer te receber aqui. Venha. Venha, filha, esta hora foi preparada pelo Pai, Ele planejou tudo. Ele foi controlando a tua vida para criar esta situação. Isso, venha, se prostre, venha, venha. Tem mais alguém que quer chegar? Aproveite agora. Eu quero só dizer o seguinte para quem está fraco na fé, ou para quem está quase desviando, um pé na igreja e outro no mundo. Você não pode, justo agora, no final, jogar tudo fora. Se você está fraco na fé, se você está desviando, se você está levando uma vida dupla, se você não está contente com a tua vida espiritual, nós queremos orar por você. Queremos que você seja fortalecido, fortalecida na fé. Então venha aqui para frente em nome de Jesus, receba esta oração antes que você acabe desviando. Isso, venha para cá. Nós vamos orar em nome de Jesus Cristo e Ele vai transformar a tua vida. Venha. Isso. Nós vamos dobrar os nossos joelhos agora. Dobre o teu joelho aqui na frente, junto comigo. Pode dobrar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Se tem mais alguém que quer chegar, venha. Tem lugar para você aqui ainda. Dobre o teu joelho conosco. Isso.
Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai bendito, eu recebo a tua palavra com muita fé no meu coração. E é por isso que eu vim agora dobrar os meus joelhos diante de ti para te pedir o perdão e declarar antecipadamente que o Senhor Jesus, que Jesus Cristo é o meu único Senhor, o meu único Salvador, o meu suficiente Salvador, o meu exclusivo Salvador. Meu Pai querido, perdoa os meus pecados e do mesmo modo que eu declaro o nome de Jesus Cristo aqui na terra, eu creio que o Senhor Jesus, aí na glória, está declarando o meu nome diante de ti, para que seja escrito e confirmado no livro da vida. Meu Pai querido, eu me rendo ao Senhor e declaro diante do céu e diante da terra e até diante do inferno que jamais orarei a qualquer pessoa a não ser o Senhor, o meu Pai Celestial, e sempre em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Meu Deus amado, transforma a minha vida e me abençoe para a glória do teu nome. Assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.